paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha aí. E ele estava na popa, dormindo. Jesus estava sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, nós estamos diante de um texto que aqui fala de uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Eu não sei o que você está passando nos dias que intercedem tua vida, tua caminhada, mas eu quero te dizer que se Jesus estiver no barco, vai dar tudo certo, porque ele acalma a tempestade. E a gente vê aqui que Jesus dorme em meio a uma grande tempestade, irmão. Uma cena única nos evangelhos revela profunda lição espiritual. Essa tempestade intercede a libertação do gadareno, mostrando que antes da conquista de novos territórios, enfrentamos prova que molda nossa fé. Vamos aprender com este episódio, porque sabemos que quando tem conquista, tem as provas, tem, aleluia, o processo para nós aprender. O mestre não se importa que pereçamos, é os discípulos falando, e os discípulos interpretam o silêncio de Jesus como indiferença. Aleluia! Momentos difíceis não indicam a ausência de amor de Deus. Não julgue a aparência do amor de Deus pela circunstância. Ele está no barco. Jesus trata a raiz, não só os sintomas. Ele trata de uma forma para tirar tudo, né? Jesus faz uma obra completa. Jesus acalma o mar e pergunta: por que está assim tão medroso? Ele falando para os discípulos, né? Aleluia. O medo era o verdadeiro problema, não a água, porque Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle do vento, do mar, ele é que tem o controle de tudo. Precisamos identificar a origem dos nossos distúrbios espirituais. Nós precisamos, aleluia, falar com Deus. Permita que Jesus vá à raiz do seu problema. Fala para ele o seu problema. Quem não busca Jesus na calmaria, buscará na tempestade. Então busque o Senhor quando você estiver na abundância, na alegria. Não deixe Jesus para buscar quando vinha a tempestade, quando vinha as doenças, quando vinha as enfermidades. Durante a paz, os discípulos não procuraram Jesus. Só buscaram quando o mar ficou agitado. Aleluia! Eles só buscaram Jesus quando o mar ficou agitado. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Cultiva a intimidade com Deus, irmão. Não na bonança. Cansado, mas ainda no barco. Jesus dormia por estar cansado, mas permaneceu no barco. Cansado não é motivo para abandonar a fé ou a perca, né? Aleluia! Se estiver cansado, irmão, descanse, mas permaneça firme em Deus. Jesus, aleluia, quer fazer uma grande obra na sua vida, mas não deixe que a tempestade, o vento, aleluia, atrapalhe a sua, aleluia, chegada ao mestre. Jesus só leva os discípulos
para enfrentar a tempestade. Jesus só leva os discípulos para enfrentar a tempestade. Somente os discípulos estavam com ele no barco. Jesus permitiu prova para fortalecer quem segue de verdade. Olha aí. Então ele permite muitas vezes prova para aqueles que seguem ele de verdade. Aleluia. A tempestade revela quem é discípulo e não apenas admirador. Então é na prova que o Senhor te conhece, que ele vai saber se você é discípulo, se você está no mesmo propósito. Aleluia. Você não entrou nesse barco para naufragar, porque Jesus está no barco, irmão. O propósito de Jesus era passar para o outro lado. Ele não nos leva à destruição, mas para a maturidade. A jornada com Cristo, rapaz, inclui a tempestade, mas termina em vitória. Aleluia! Toda tempestade anuncia um novo território que está, aleluia, no livro de Marcos 5, né? Que eu vou ler para os irmãos nesta noite. E chegando a outra margem do mar, da província dos Gadarenos, Jesus estava para expulsar aqueles demônios, aquela legião que estava sobre aquele Gadareno, né? Aleluia. Chegando ao outro lado do mar, depois da tempestade, Jesus liberta um homem possesso. O novo território exigia fé e a maturidade, né? Depois da luta virá a conquista. Tempestade repentina são as mais assustadoras. A tempestade surgiu de forma inesperada. O medo do improviso é real, mas Deus está no controle. Aleluia. Esteja sempre preparado, firme na fé, mesmo nos dias calmos, né? O que te assusta não assusta Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus dormia no meio da tempestade. O caos não abalava, só os discípulos o acordaram, né? O controle de Jesus permanece mesmo quando tudo parece fora do controle, né? Quem decide atravessar e enfrentar, aleluia, aleluia, é Jesus que chama os discípulos para ir para o outro lado da margem. A ordem era: passamos para o outro lado. O inferno se levanta contra quem avança no propósito. A tempestade é a prova de que você está indo para o lugar certo. Jesus estava na polpa, o lugar de controle. Aleluia. A polpa controla o barco, ali estava Jesus. Aleluia. Antigos navios colocavam ali suas divindades. Jesus é o verdadeiro Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não avalie sua vida espiritual pela circunstância. Busque Jesus continuamente, não só nas crises. Permaneça no barco mesmo cansado. As tempestades são pedagógicas, elas preparam e fortalecem e anunciam as promessas. Essa palavra que eu deixo para os irmãos. Aleluia! E sentiram-se um grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Receba essa palavra em nome de Jesus.